não conseguiu entrar aí, pelo menos vai ter acesso ao vídeo aí para... Não consegui. Oi? Não consegui acesso, professor. Não está aparecendo para mim. Pois é, Gabriela, porque você está aqui já como convidado e participando já da abertura. Estranho, porque... Participante, já está participando. Consegui logar aqui a professora. Bom, turma, eu estou fazendo as liberações aqui, vamos ver se ele dá conta. O professor Ney também já entrou aqui agora há pouco, para ver como é que está o desenvolvimento das turmas. É um pouco demorado o processo, demora um pouco para a gente acertar a mão aí, principalmente porque é a primeira semana que a maioria está utilizando a ferramenta. Eu já utilizo em outras instituições e mesmo assim tive que aguardar a conexão ficar normal. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer hoje, a gente vai ler um pouquinho sobre infográficos. O que são infográficos? Infográfico nada mais é do que uma forma de você representar um assunto, um tema abordado através do quê? Através de imagens. Tá? Então, aqui eu tenho um infográfico que foi utilizado na revista do Fleury para doação de sangue. Então, o que o infográfico, qual o objetivo do infográfico? O infográfico ele tem o objetivo de fazer uma descrição narrativa, né? Onde eu tenho aqui o atendimento, a coleta, a distribuição e o descarte, o armazenamento, ou seja, eu tenho todo um fluxo narrativo que é representado através de imagens, que é representado através de desenhos, figuras ilustrativas, tipografia. Para fazer um infográfico de forma específica, o que a gente precisa utilizar? A gente vai utilizar o conceito da ferramenta do Illustrator. Então, estando no Illustrator, o que a gente vai fazer? Nós vamos clicar na opção File ou New. Ele vai abrir aqui a nossa área específica. Nessa área específica, a primeira coisa que você precisa definir é qual o tipo de documento que você vai utilizar. Se o documento vai ser um documento impresso, se o documento vai ser um documento web e assim sucessivamente. Tá? Como assim? Ó? Se eu clicar na opção Print, eu vou fazer um documento que vai ser impresso. Se eu clicar na opção Web, eu vou fazer um infográfico que vai ter as características e dimensão para eu pôr no Facebook, no Instagram e assim sucessivamente. Eu vou utilizar ele aqui como print, vou escolher ele como A4 e eu vou deixar as configurações em centímetros e a orientação como paisagem. E vou dar um OK. Bom, para a gente trabalhar nessa nossa tela aqui no Illustrator, existem algumas premissas básicas. Primeiro, vamos utilizar aqui as ferramentas do Illustrator. Então, sempre que você quiser escolher alguma ferramenta, clique na seta preta. A seta preta é a seta de seleção. Tá? E para você abrir esses menuzinhos que tem essas setas aqui, basta você ficar clicado em cima e ele abre o menu automaticamente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou desenhar um super retângulo na minha tela, de forma específica. E para colorir esse retângulo aqui, basta dar 2 cliques aqui na opção Fill e escolher aqui a gama da cor desejada, tá? Mais forte, mais fraco, e dar um OK. Automaticamente ele vai fazer a coloração do contexto. É legal sempre trabalhar na ferramenta Illustrator, principalmente quando você está fazendo um infográfico ou algo do gênero, travando as layers, travando as camadas. Como é que eu faço isso? Clico na opção camada, venho aqui entre o olhinho e a setinha de play aqui, ó, e clico no meio. Então ele travou essa camada. E é legal você nomear a camada. Então eu vou por aqui, ó, camada de fundo de tela. Então você renomeando as camadas, depois fica mais fácil de você ir fazendo a manutenção. Tá? Então, com base nesse nosso infográfico aqui, né, de forma específica, eu quero fazer agora
essa linha aqui de atendimento, né? Quero fazer algumas brincadeirinhas para ir montando esse layout. Então, como é que eu faço isso? Né? Percebo que essa peça é uma peça desenvolvida 99,9% com infográfico, a não ser essa imagem que foi inserida aqui. Tá? Então, eu vou clicar novamente aqui na ferramenta do Illustrator e vou criar aqui, ó, um outro retângulo de forma específica. Aí você vai falar, pô, Ricardo, mas não está funcionando. Não está funcionando por quê? Porque a gente já travou essa camada. Então, é legal, cada elemento que você for criar aqui, você cria uma nova camada. Tá? E aqui eu vou chamar agora esse bannerzinho, essa camada de atendimento. E o que eu vou fazer agora? Eu vou construir aqui, ó, um outro retângulo. Tá? Esse retângulo, eu agora vou clicar na opção Color, vou escurecer um pouquinho a cor dele, né, para ele ficar um pouco diferenciado, e vou dar um OK. Ó. Então, eu tenho o meu segundo segmento. Percebo que esse segmento está com uma linhazinha preta aqui do lado. Ó. Não ficou legal essa linhazinha preta. O que eu posso fazer? Eu posso clicar na opção Stroke, que é a linha, e eu posso desativar. Tá? Ou se você quer deixar um branquinho em torno dele para fazer uma firula, para deixar bonitinho o layout, você pode clicar nele, vem na opção Stroke aqui para pôr a cor, dá 2 cliques no seu Stroke e eu posso escolher aqui a cor branca. Tá? Então, nesse momento, ele está com uma linhazinha branca. Se você quiser deixar um pouco mais grossa a linha, selecione o seu objeto como um todo, venha na opção Stroke e aqui você pode, ó, pôr os pixels dela aqui, você pode aumentar os points dela aqui, ó, deixando o elemento agora como um todo. Tá? Se eu quiser fazer a movimentação desse objeto, como é que eu faço isso? Clico na seta preta, clico no objeto, seleciono e posso levar ele para qualquer lugar desejado. Se o objeto está muito grande, eu posso vir na ponta aqui dele, clico e redimensiono o objeto da forma desejada. Ok? Então, o objetivo nosso, a princípio, é começar a fazer um desenvolvimento utilizando o Illustrator para a gente fazer a criação de um infográfico. Tá? Então, percebo que esse infográfico tem setinhas, esse infográfico tem tipografias diferentes. Vamos fazer essa introdução aqui dele. Tá? Então, como é que eu ponho agora uma fonte aqui de forma específica? Então, percebo que eu estou fazendo tudo isso somente numa camada. Tá? Então, por enquanto, eu tenho uma camada só aqui ativa. A outra camada já está protegida. Eu vou clicar na ferramenta texto, vou clicar aqui na tela e vou digitar aqui atendimento. Quando eu clicar atendimento, se eu achei que ficou legal já a tipografia, eu clico na seta preta e eu levo ele até o local desejado. Se eu não gostei da apresentação, eu posso clicar nela, ó, e aumentar o tamanho. Ó. Eu achei que ficou melhor a fonte desse tamanho. Tá? Se eu não gostar da fonte que eu utilizei aqui, o que eu posso fazer? Com ela pré-selecionada, você pode selecionar de duas formas. Ou dando um simples clique na ferramenta, ou selecionando como se fosse num Word normal. Ó. Tá? Isso daqui é uma seleção padrão Word, e aqui é uma seleção padrão Adobe. Se eu quiser mudar essa tipografia, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui em cima nas tipografias e se eu for pôr a setinha para baixo, ó, eu posso ir escolhendo qual tipo de tipografia fica mais legal aí no meu contexto. Se você não quer passar todas, porque dá um trabalho gigante, você pode clicar aqui nessa setinha e visualizar de forma mais rápida as tipografias que tem aqui de forma específica. E quando você escolher a desejada, basta você dar um clique nele e ele vai aplicar a tipografia automaticamente. Tudo bem? Então, ó, você pode dar cliques específicos e ele vai agregando aí. Pô, Ricardo, eu gostaria de deixar a minha tipografia na cor branca. Consigo fazer isso? Consegue. Eu posso escolher aqui um tipo de tipografia específica. Vamos ver uma aqui. Bacaninha. E eu posso vir aqui, ó, na opção Color, aqui em cima dele, e eu posso escolher a cor desejada para aplicar na minha tipografia. Ou você pode clicar nela e vir aqui na opção Color embaixo e escolher uma cor desejada. Ok? Eu estou fazendo
o layoutzinho com base aqui na informação, então eu vou deixar ele numa cor mais escura, né, para dar destaque dentro do nosso elemento. Eu vou clicar aqui, venho na opção Fill Color, vou pôr aqui na opção vermelho e aqui você escolhe qual a gama de vermelho você vai querer. Você vai querer mais rosado, intermediário ou mais escuro. Vou dar um OK e percebo que nesse momento a palavra atendimento, vou diminuir um pouquinho só, está dentro de um contexto bacana aí. Certo? Em seguida, o que eles fizeram? Eles criaram aqui um círculo. Né? Para você fazer um círculo perfeito, para você fazer um quadrado perfeito, utilizem sempre a tecla Shift. Né? Então, quando você utiliza a tecla Shift, você consegue fazer os elementos sem problema nenhum. Tá? Então, ó, se você quiser aumentar a área de visualização, você dá um Ctrl+, barra de espaço pressionada, você consegue fazer a navegação profissional. Tá? Então, ó, com o Shift pressionado, eu redimensionei aqui a bolinha, né? Estou localizando ela aqui do lado. Vou trocar aqui a cor do meu elemento, deixando ele branco, e vou pôr uma linhazinha aqui na lateral dele em vermelho, tá? Para fazer o layoutzinho. E agora, eu vou criar aqui, ó, um número específico, vai ser o número 1. Tá? Vamos ver se essa tipografia, ó, ela aceita você deixar em bold, tá? Que bacana. Vou aumentar um pouquinho mais ela e vou levar ela até o contexto desejado aqui, ó. É claro, estando com ela pré-selecionada, você ainda pode diminuir o tamanho e pode acertar com a própria setinha aqui, ó, né, a localização do mesmo. Tá? Se você quiser deixar na mesma cor do quadradinho aqui, você pode. Basta clicar no número 1, clicar 2 vezes aqui no item desejado, escolher uma cor, vou deixar um vermelho bem forte aqui, e ele já criou aí o layoutzinho. Tá? Vamos, com base no infográfico, ver aqui o que ele está fazendo. Ele está falando que o funcionário insere todos os dados do cliente, do pedido, para fazer a inserção do exame no sistema. Então, aqui você pode pôr o texto. Né? Posso fazer aqui, ó. O cliente, ao chegar no estabelecimento, vírgula, irá preencher uma ficha de exame. Pronto, pus aí um pequeno texto. Quero redimensionar o texto. Basta clicar na seta preta, redimensionar aqui o texto na área desejada e levar o texto até a área desejada. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo aqui a montagem do nosso infográfico. Tá? A ferramenta Illustrator, por padrão, ele tem alguns símbolos. Tá? Se bem que nessa apresentação master aqui, foram criados todos os objetos. Né? Então, foi criado o bonequinho, o persona, a gotinha, o sinal aqui de primeiros socorros, né, o hospital e assim sucessivamente. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar agora um elemento aqui. Tá? O Illustrator tem algumas bibliotecas que a gente pode pegar elementos. Tá? Ele fica aqui, ó, na opção chamada símbolos. Quando você clicar na opção símbolos, você tem aqui uma biblioteca. Nessa biblioteca existem vários tipos de símbolos, como, por exemplo, celebração, como, por exemplo, retro sushi, né? Mapas mobile, entre outros, fluxos, setas, vetores, flores, né? Fashions. Olha lá que bacana. Se eu fosse fazer algo específico, celebração, né? Festas. Então, todas as bibliotecas que você vai abrindo aqui de forma específica, ele vai criando aqui, ó, áreas específicas, né, com símbolos específicos que você pode utilizar a qualquer momento. Né? Vamos ver aqui o retro dele. Aqui. Aí, se você achar que tem algum símbolo que possa fazer parte aqui da sua estrutura, para você pegar o símbolo, é super basta e arrastar aqui. E ele traz automaticamente. Você pode redimensionar o símbolo e você pode colocar o símbolo na área
do seu infográfico sem problema, aí, posicionando ele no momento desejado. Então, primeira coisa que eu sempre falo, dá uma olhada nos símbolos que você tem aí, né, na parte de codificação dele, e veja se tem algum símbolo que você pode utilizar na sua apresentação como um todo. Né? Se você não gostou do símbolo, basta clicar nele e dar um delete. Tá? Ele só vai apagar da sua área de trabalho, da sua área de desenvolvimento. Tá? Você não vai perder o contexto como um todo. Se eu quiser selecionar todo esse contexto, o que eu posso fazer? Eu posso clicar na seta preta, faço uma seleção de todo o contexto, clico e arrasto ele, movendo para o local desejado. Se eu achei que o objeto aqui já está montado legal, já está correto, você pode travar a sua layer e dar continuidade nos outros objetos. Putz, mas eu quero deixar uma imagem representativa aqui. Então eu posso destravar a layer, clicar na opção de símbolos, verificar aqui se eu tenho alguma outra biblioteca legal. Hair é fio de cabelo, não vai ser bacana. Os primitivos, né, vai mostrar algumas imagens Master Blaster, também não é bacana. Retro a gente já olhou. Né? Então você pode aqui fazer uma abertura das bibliotecas como um todo, né, vendo uma biblioteca que mais se adequa aí. Né? Posso utilizar bibliotecas com setas específicas aqui, ó. Então, ó, peguei uma seta específica aqui. Posso aumentar essa seta. Né? Posso girar essa seta. Como é que eu giraria ela? Eu vou vir aqui na ponta dela, ó. Quando ficar tortinha, ó, eu consigo girar a setinha e consigo levar, né? Apontar fluxos diferentes. Né? Pô, Ricardo, minha tela está grande, eu quero ver a folha inteira. Você pode dar um Ctrl-. Quando você dá um Ctrl-, você diminui a área específica. Quando você dá um Ctrl+, você aumenta o zoom digital. Certo? Com a barra de espaço pressionado, ó, você pode fazer o chamado plan. Ó. Clique e arrasta, ó, eu movimento a minha apresentação na tela. Se eu quiser mover esses dois objetos para cima, eu seleciono ele com a seta preta, clico no meio do objeto e levo para a área desejada. Certo? Se eu clicar somente na setinha aqui, eu movo a setinha para o local desejado, para a área desejada. Se eu quiser duplicar esse objeto, basta pressionar o Alt, clica no objeto e arrasta ele, e você consegue duplicar o objeto desejado. Tudo bem? Então, a princípio, o que a gente vai ter como atividade? Eu preciso que vocês abaixem a versão do Illustrator. Eu vou disponibilizar para vocês, através do nosso canal aqui, a versão portable. Para quem quiser abaixar, ela tem 150 megas, né? Mas é uma versão bacana aí para você poder instalar na sua máquina. Ela não é um trial, ou isso quer dizer, ela não vai caducar, né? Você pode utilizar ela normalmente, sem problema nenhum, ou você pode entrar direto lá no site específico da Adobe. A Adobe permite você, como um aluno, utilizar a licença de até hoje 90 dias, trial. Tá? E é bacana você utilizar a licença aí como trial, porque daí você pode dar continuidade nos processos nossos aí de utilização da ferramenta. Tá? Mas mesmo assim, depois na área de material aqui do Microsoft Teams, eu já vou deixar o link para vocês poderem abaixar a versão portable, ou portable, né? Sem problema nenhum, tá? Sem vírus, sem cracker, sem nada do gênero aí, para vocês poderem utilizar livremente, tá? Porque os trabalhos nossos, infelizmente, vão precisar ser baseados em cima da ferramenta, porque a gente está fazendo design digital. Né? Se não estivesse fazendo design digital, tudo bem, a gente poderia contornar aí o problema como um todo. Tá? Mas, infelizmente, a gente precisa utilizar a ferramenta como apoio aí. E hoje a nossa aula vai se basear em desenvolvimento de infográficos. Tá? Então, eu estou com esse infográfico do Hospital Fleury e eu estou mostrando como é que você cria alguns elementos aí para você desenvolver uma peça. Certo?
Temos mais um aqui para entrar. Sensacional. Mais um admitido. A gente vai admitindo o pessoal aqui para fazer parte do grupo. Pois bem, tem aqui 2 elementos específicos, tá? Não gostei dessa seta, vou excluir essa seta. Quero fazer elementos diferenciados aí. Então, primeira coisa, como é que você cria elementos além dos elementos existentes aqui no Illustrator? Tá? O Illustrator permite você criar novos elementos. Você não é obrigado a ficar vinculado nessas opções aqui. Então, a primeira dica bacana é como que você desenvolve novos elementos. Tá? Então, primeiro passo, eu vou travar essa layer aqui, para não mexer mais no contexto. Vou criar aqui uma nova caixa. E nessa nova caixa, agora eu vou mostrar 3 opções aqui que ajudam bastante a você criar novos elementos, né? Que são as ferramentas chamadas ferramentas Pathfinder. Então, suponha que eu tenho aqui um quadrado e eu tenho aqui em seguida uma elipse. Vou pôr essa elipse, vou até trocar a cor dela, vou trocar a cor da elipse, né? Vou pôr ela em cima do quadrado. E eu quero que esse quadrado seja recortado por essa elipse. Como é que eu faço isso? Então, eu fiz antes o quadrado, depois eu pus a elipse sobre o nosso quadrado, né? Vou selecionar os 2 itens, vou na opção Window, Pathfinder. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um recorte nele. Se eu utilizar a segunda opção aqui, o que ele vai fazer? Ele vai sofrer um recorte. O bacana é que quando você faz um recorte, ele fica com esses pontinhos aqui, que são chamados pontos de âncora. Como é que eu mexo nesses pontos? Se você clicar nele e puxar, você redimensiona ele. Mas se você quiser deformar algum ponto específico, você vai utilizar a setinha branca. Quando você clicar a primeira vez nesse ponto e clicar novamente, eu posso deformar o objeto. Novamente, eu posso pegar aqui, a aba dele, eu posso deformar o objeto. Posso clicar aqui internamente, nessas bolinhas, e eu posso redimensionar o objeto como um todo, certo? Então, o bacana dessa ferramenta é que você tem a possibilidade de criar N condições, né? Você tem a possibilidade de criar N itens aqui, Vou clicar novamente no ponto e vou puxar. Da mesma forma, vou criar aqui um quadrado padrão. Aí eu tenho esse quadrado aqui e eu quero arredondar as pontas dele. Como é que eu arredondo? Eu clico aqui na seta branca, clico no objeto, venho aqui, e no momento que você for redimensionando, você já consegue criar aí uma nova forma específica, certo? Como a gente está trabalhando por camadas, né? Se eu quisesse pôr esse elemento atrás dessa camada, seria fazer isso, Você clica na camada e arrasta o objeto para trás e ele já fica lá atrás do seu objeto desejado. Tá? Então, o Illustrator permite você fazer essa brincadeira utilizando as camadas. Se por acaso todos os objetos que você está construindo agora estiverem na mesma camada, né, porque isso também pode ocorrer. Então, aqui eu tenho 2 objetos na mesma camada. Tá? Para você pôr um objeto na frente do outro, basta clicar com o botão direito, vir na opção Arrange, que quer dizer ordenar, e você pode pôr o objeto para frente aqui na mesma camada. Tudo bem? Então, o objetivo nosso aqui é demonstrar um pouco do aspecto da ferramenta como um todo. Tá? Utilizando aí do conceito Pathfinder, eu vou criar agora 2 círculos. O primeiro círculo, com a seta preta agora eu vou duplicar esse objeto clicando no Alt. Então agora eu tenho 2 círculos específicos. Vou selecionar os 2 círculos e vou utilizar agora a segunda ferramenta do Pathfinder, que é para pegar somente a intersecção. Olha que bacana, consegui pegar a intersecção dos 2 círculos, né? Já tenho outro objeto diferente. Né? Vamos mostrar daqui a primeira ferramenta específica aqui do Pathfinder. Então, vou criar aqui um retângulo, vou criar agora um círculo sobre o retângulo, vou selecionar os objetos. O Pathfinder só funciona quando você seleciona os objetos.
A seleção dos objetos pode ser feita com a seta preta de fora para dentro. Ó, você clica e marca os 2 objetos. E você vai vir aqui na ferramenta seletiva, ó. E agora, aqui, ó, um elemento aqui, ó. Certo? Você pode redimensionar o elemento da forma desejada, fazer toda a instrução sem problema nenhum aí no nosso desenvolvimento como um todo e levando os objetos para a área desejada e construindo aí os seus elementos da forma desejada. Então, a ferramenta Pathfinder é muito utilizada para você criar objetos. Tá? Uma outra forma de você construir objetos dentro do Illustrator é você utilizar a ferramenta Pen. O que faz a ferramenta Pen? Ela vai criando pontos. Ó. Você vai criando pontos e conforme você vai criando pontos, ó, você vai criando aí o desenho de um objeto. Se eu fechar o ponto no primeiro item, né, eu acabei de criar esse elemento master aí, ó, fora de contexto. Né? Se eu pegar esse elemento agora como um todo e eu quiser deformar ele, eu posso vir na seta branca, posso clicar em um dos pontos. Quando eu clicar novamente, ó, eu começo agora a brincar aqui com a minha forma. Olha que bacana. Ó. Primeiro ponto, segundo ponto, clique e arrasta. Primeiro ponto, segundo ponto, clique e arrasta. Posso arredondar esse ponto aqui, ó. Tem outro ponto aqui que eu posso arredondar também, ó. Que legal. Quando você vai puxando ele, ele vai arredondando os pontos desejados aí. Né? Então, a ferramenta Pen, ela pode ser utilizada aleatoriamente, você, ó, clicando pontos específicos e fechando ela sempre para você ter aí o objeto montado. Ou você pode fazer o seguinte, né? Eu posso antes trabalhar somente com a linha, então eu inverto aqui a seleção só para ele pôr a linha, e eu vou criando aqui, ó, os pontos de como eu quero o objeto. Percebo que ele ainda não preencheu o objeto, ó. Então eu posso fazer aqui, ó, a emulação de picos aqui, ó, que bacana. E eu posso fechar o ponto do meu objeto aqui, ó. Fechou, isso daqui é um objeto só. Se eu agora mandar inverter a cor, é esse objeto que nós acabamos de desenvolver, ó. Aí você fala, pô, Ricardo, eu queria que ficasse retinha aqui embaixo. Tem como fazer isso? Tem. Eu posso criar aqui uma caixa de forma específica. Posso selecionar os 2 objetos e aplicar o Pathfinder. Pronto, ó, nesse momento eu tenho uma peça única montada aqui, ó. E eu posso posicionar essa peça na área desejada no meu infográfico aqui de forma específica. Tá? Então, para a nossa tarefa dessa semana, né, nós vamos ter que fazer o desenvolvimento de um infográfico. Como é que você vai fazer o desenvolvimento de infográfico? O que um infográfico precisa ter para você conseguir desenvolver ele de forma específica? Então, vamos pôr aqui as dicas do infográfico. Por um bloco de notas. E eu vou falar as dicas principais que vocês vão precisar ter no infográfico. Então, vamos por aqui, ó. Dicas para a criação de um super infográfico. Então, para você criar um infográfico, você precisa ter alguns elementos específicos. Primeiro, precisa definir o tema do seu infográfico. Então, qual que será o tema que eu vou utilizar no meu infográfico? Segundo item, você precisa construir uma narrativa. Então, você deverá construir, com base no tema, uma narrativa específica. Né? Então, você precisa construir uma narrativa sobre o que você vai pôr nesse seu infográfico de forma específica. Tá? Então, nós temos aí a narrativa. Né? Nós precisamos construir essa narrativa de como vai ser seu infográfico. Terceiro, definir um padrão de cores conforme as características do seu cliente que você está representando.
Então, normalmente, os infográficos se baseiam nas cores já da marca, do logo que você está representando o seu cliente. Porém, você pode também fazer o desenvolvimento desse contexto utilizando cores conforme a temática, né, do trabalho. Se você for ver aqui a apresentação nossa do Fleury, percebam que eles estão utilizando várias cores aqui, mas sempre numa mesma segmentação, né? Cores em laranja, um vermelho um pouco mais escuro, um amarelado e assim sucessivamente. Então você pode construir aí a narrativa. Outra coisa, faça com que o seu infográfico tenha conectividade, né? Ponha números aqui, faça ele de forma linear, aqui, ó, que você consegue ter uma narrativa, ó, número 1, número 2, número 4, número 5, número 6, 7, ele fez aqui uma narrativa aqui por trás dos objetos, né? Como assim, Ricardo, uma narrativa? Eu não consegui ver essa narrativa, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou printar a tela, jogar numa ferramenta super bacana aqui, o nosso Paint, e vou dar aqui o Ctrl V, para mostrar a narrativa que nós temos aqui. Então, olha só que bacana aqui quando a gente fala em narrativa. Ele começa do item 1 para o item 2, depois ele vem do item 2 para o item 3, depois ele vem do item 3 para o item 4. Se a gente movimentar aqui, depois ele vem do item 4 para o item 5, do item 5 para o item 6, e depois ele vem para o item 7. Então, ele tem aqui, ó, um padrão narrativo. Vou deixar isso daqui mais bonito para vocês verem essa navegação. Então, ele começa dessa parte aqui específica, continua descendo, veio para cá. Aqui, ele agora vai fazer o seguinte, ele vai pôr a setinha agora para dar continuidade, né? Vamos voltar aqui. O senhor deu uma de cavaço, né? Vamos acertar aqui, ó. Ele agora vai para o item 4, né? Do item 4, ele vai para o item 5. Do item 5, ele faz agora a navegação para o item 6. Né? Opa, olha, eu dou uma de cavaço de novo. Para o item 6. Puxa, aê, sensacional. E do item 6, ele vai depois para o item 7. Então, trace aí uma forma de você fazer o assunto ter um fluxo, né? É legal você fazer o assunto ter fluxo. Não somente através de numeradores, mas através de textos que vão norteando aí a sua apresentação. Tá? Então, a outra dica específica é fazer com que o seu super infográfico tenha uma narrativa fluida. Foi o que eu acabei de mostrar. 5. Utilize no máximo 3 tipos de tipografia. Porque você ficar utilizando várias tipografias no infográfico, às vezes fica muito pesado. Então, sempre tenta utilizar um padrão de infografia normal. Texto corrido, eu vou utilizar essa fonte. Itens onde eu vou ter aqui o cabeçalho de chamada, sempre utilizo a mesma fonte. Posso mudar as cores, mas tente não deixar tantas fontes diferentes no infográfico, ou combine a tipografia que você vai utilizar, né? Faça com que a tipografia sempre tenha, de forma específica, ó, características. Virgão, esse professor aqui, beleza, acertei aqui, ó. Faça com que ele tenha sempre as mesmas características do texto, né? Pode mudar a cor tudo, mas a tipografia como um todo é uma específica. Então, para essas chamadas, foi utilizado essa, né? Que na verdade é a mesma dessa daqui, só que com o tamanho redimensionado. Tá? Então, utilize tipografias seguindo a mesma segmentação aí, né, para ficar um trabalho mais linear, para ficar um trabalho mais fluido. Tá? 6º, pode utilizar também imagens. Então, é permitido utilizar imagens no infográfico? Sim, você pode fazer um infográfico com fotos aí sem problema. Porém, não carregue tanto
um infográfico com fotos, né? Põe alguma foto mais específica quando você quer mostrar uma ambientação, quando você quer mostrar um fluxo de forma mais específica. Tá? Então, pode utilizar também fotografias. Tá? Mas não utilize em demasia. Porque se você utilizar muita fotografia, ele já perde a característica de um infográfico e acaba se tornando um painel semântico. Tá? Bom, a nossa aula de hoje se baseia em um desenvolvimento no Illustrator, utilizando a ferramenta do Illustrator para você construir um infográfico. Pô, Ricardo, eu estou com dificuldade de utilizar o Illustrator, não estou conseguindo. Posso fazer alguma coisa, por enquanto, na mão? Né? Pode, só que se você fizer alguma peça na mão, uma folha 4, eu quero que você tire foto do seu processo de desenvolvimento e eu quero que você envie a imagem da peça criada como um todo. Tá? Ou seja, se você ainda não abaixou o infográfico, né, o infográfico não, o Illustrator, para que você, por enquanto, dê continuidade aí nessas regrinhas que a gente acabou de fazer aí, eu vou deixar por enquanto, pelo menos nessa semana, né, que é a primeira até a outra semana, enquanto você ainda não abaixou aí a ferramenta como um todo, você pode fazer a entrega do infográfico desenhado à mão. Né? Lembrando que você precisa tentar passar o máximo de realidade, bastante, né, no assunto que você vai permear aí para a entrega do trabalho. Tá? Os trabalhos vão sempre ser entregues por e-mail. Né? A gente precisa entregar os trabalhos por e-mail. Eu vou fazer depois aí os ajustes conforme a necessidade. Né? Vou falar quais foram os pontos positivos, os pontos negativos e assim sucessivamente. Turma, alguma pergunta específica até o momento? Pode usar o Photoshop, professor? Pode utilizar o Photoshop também sem problema nenhum. Tá? Se você tem ele já instalado na máquina, melhor ainda. É o mais indicado? Não é o mais indicado quando a gente fala ter que trabalhar depois com vetorização. Você fez um infográfico bacana aí, todo montado para um ambiente gráfico e você precisa transformar ele em digital. Né? Então, quando você tem a peça criada no Illustrator, a vantagem de ter a peça criada no Illustrator é que isso daqui é um vetor. Né? Então, ó, se eu destravar essas duas camadas e agora aumentar ele aqui de forma específica, qual a diferença de um vetor para uma peça padrão? Ele não estoura os pixels, tá vendo? Eu vou dar um super Ctrl mais aqui, ó. Ele não perde as características do tamanho. Essa é a vantagem de você ter o desenvolvimento da peça feita no Illustrator. Se você fizer isso no Photoshop, a peça vai deformar um pouquinho, vai começar a estourar alguns pixels. Mas, a princípio, não tem problema nenhum. Porque como a gente não está tendo aula presencial, eu digo física, né, em laboratório, a gente precisa, nesse momento, se virar com as ferramentas que a gente tem. Tudo bem? Obrigada. Nada, minha linda moça. Turma, mais alguma pergunta específica? A entrega é semana que vem? Então, a entrega sempre vai ser por e-mail. Por que eu pego as entregas por e-mail? Quando eu faço a entrega por e-mail, eu tenho duas contestações. Primeiro, quando eu recebo o e-mail de vocês com as peças, eu vou responder que recebi o e-mail. Então, eu estou documentando isso. O ato de documentar os trabalhos e as peças que vocês estão mandando é legal porque isso garante que você fez a entrega da peça e eu vou digitar depois a nota respectiva, né? E se por acaso ocorrer algum problema com a nota no futuro, a gente tem a comprovação que vocês entregaram as peças. Por isso que eu peço para vocês sempre enviar por e-mail. Se você fizer a peça desenhada, né, em papel sulfite, tudo lindo, maravilhoso, você vai me mandar a peça como JPG. Né? Então, vamos pôr aqui nas avaliações. Então, se a peça for desenhada em folha 4, você deverá enviar uma foto da peça em JPG. Tudo bem?
Se você fizer no Illustrator, também vai ser em JPG. No Illustrator, também iremos salvar a peça em JPG. Ok? Sempre que vocês desenvolverem uma peça, o que eu peço para vocês pôr em alguma área da peça? Né? A identificação. Então, fazer a identificação da peça. Como assim, Ricardo, fazer a identificação da peça? Então, vamos fazer aqui a identificação de uma peça nossa aqui. Né? Vou diminuir aqui com o Ctrl- a minha área de desenvolvimento. Vou dar um Ctrl+Z para voltar no tamanho original. Vou travar essas duas layers. Então, em uma parte do banner, eu quero que você faça... Do banner não, né? Do nosso infográfico aqui, perdão. Eu quero que você faça o seguinte. Você vai criar, em uma parte específica, você vai pôr o seu nome completo. Você vai pôr a turma que você pertence. Ou seja, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre. Tá? Vai definir a turma. E o curso. Por quê? Porque tem alunos que não é de publicidade e propaganda, tem pessoas que são de comunicação visual, tem pessoas que são de marketing digital e assim sucessivamente. Tá? Então você vai pôr bem sorrateiro isso daqui. Eu não quero isso gigante. Eu quero isso super pequenininho em uma das pontas aqui no seu trabalho. Tá? Então vai ser uma formiga aqui, ó. Né? O seu trabalho lindo e maravilhoso vai estar aqui gigante, né? E a gente vai ter a formiguinha aqui embaixo. Não precisa se preocupar que eu me viro para ler. Tá? Eu não quero que a sua assinatura acabe prejudicando a apresentação do infográfico. Mas a assinatura vai ter que estar específica aqui no trabalho. Tá? Não porque se depois eu salvar essa imagem, se eu abrir essa imagem numa ferramenta como o Photoshop, eu consigo fazer isso nela. Eu consigo dar o zoom digital e daí eu consigo visualizar o conteúdo. Fui claro aqui, turma? Sim. Professor, para a gente mandar o arquivo, a gente manda em formato Illustrator ou a gente manda em JPEG? Em JPEG. Tá? Foi como eu já estava escrevendo aqui nas dicas, a gente vai pôr ele em JPEG, por favor. Tá? E se vocês fizerem a peça, por enquanto, na mão desenhada, tira a foto dela também e manda como JPEG. Tá? Aliás, o trabalho aqui, para quem ainda não tem a ferramenta, para quem já tem a ferramenta, pode mandar ele aqui no padrão finalizados. Para quem, enquanto não tem a ferramenta, eu vou permitir, enquanto, fazer o desenho à mão livre. Só que fazer o desenho à mão livre é sempre punk, né? Você precisa se basear em alguns elementos aí para você poder brincar de forma mais específica e entregar uma boa peça, né? Desenhar uma peça é mais indicado para quem já tem uma mão boa aí, né? A gente que é um pouco mais dura e que não tem tanta habilidade já se torna algo mais difícil, mais punk. Tá? Mas, a princípio, para quem já tiver um Photoshop Illustrator, pode mandar em JPG. Para quem, enquanto não tiver, pode fazer ele na mão livre. Lembrando que no final da nossa aula hoje, depois eu já vou deixar aí disponibilizado para todos a versão portable do Illustrator. Tá? Assim todo mundo já começa a praticar e utilizar a ferramenta como um todo. Certo? Lá no nosso ambiente Ava, na aula hoje nossa, eu fiz uma explicação do que é um infográfico. Né? Então, fiz algumas consultas e eu montei lá um itinerário com vários processos para você desenvolver um infográfico. É legal que vocês tenham lá a possibilidade de visualizar e ver o contexto da matéria de forma específica. Né? Então, se vocês abrirem lá o seu Super Ava, então vamos por aqui. Por causa do professor. No meu caso, eu vou pegar aqui a Croton. Professor, essa atividade é para ser entregue na semana que vem ou só daqui 2 semanas? Eu sempre dou 2 semanas para entregar a atividade. Tá bom, okay? Obrigada. Nada, disponha. Então, turma, estou abrindo aqui só para vocês verem a
a carinha do Superava Master Blaster Plus. Quando você entrar na disciplina Ilustração Digital, a gente já tem essa cacetada de encontros aqui. Professor, o tema é livre? O tema vai ser livre. Tá? Eu não vou travar essa vez em temas específicos. Aí eu vou deixar você pôr a sua arte aí de forma específica. Então tem que ser um belo infográfico. Um infográfico que eu leia ele e falo, nossa, esse infográfico é voltado para o tema X. Tá? Ao contrário do painel semântico que eu pedi a pegadinha aí do coronavírus. Tá? Então, ó, aqui tem uma especificação clássica, né, do que é um infográfico. Tem um resumo dele, né? Os tipos de ícones que podem fazer parte de infográfico. Então, eu fiz aqui um resumão grande, né, de como você construir um infográfico, como que você faz uma linha, né, de fluidez, né, pondo itens aqui, pondo contextos. Né. As perguntas importantes da pirâmide, né, para a construção. Por que você faz um infográfico? Qual o objetivo de você fazer um infográfico? Às vezes, você mandando uma notícia para a pessoa só com texto, a pessoa não lê o texto. Mas você mandando um texto para a pessoa com imagens e que consiga criar uma narrativa, fica mais harmonioso e a pessoa começa a ver isso de forma mais específica. Né? Então, aqui eu levanto alguns problemas, né, do que você pode pôr, quais são as questões que você pode aprofundar e tudo mais. Olha, aqui é um infográfico somente com imagens, ó. Posso fazer com imagens? Pode. Né? Mas você precisa ter uma continuidade aqui e fazer com que as imagens que estão contidas no infográfico tenham leituras específicas. Ou seja, né, quando você abrir um infográfico de forma mais específica, né, esse infográfico ele precisa ter aqui, ó, suco de laranja. Então ele tem uma indicação, carne. Né, e ele precisa estar contido depois nos textos aqui relevantes. Né? Não adianta você só pôr uma imagem de forma específica aqui e você não ter uma narrativa nele. Tá? Então, aqui são outras apresentações, ó, fatos, né, onde você põe aqui segmentações representando percentuais. Né? Olha aqui, ó, tipos de café, expresso, curto. Tá? Então, o infográfico ele tenta demonstrar para você uma ambientação de forma mais versátil. Ele tenta mostrar para você uma ambientação variável. Aqui, ó, quero agora aqui falar na época lá das eleições, aonde o Trump estava metendo bala, e aonde a Hillary também acentuou. Né? Então, ó, em vez de você fazer aqueles gráficos padrão, foi totalmente mapeado aqui os Estados Unidos e posto aqui a quantidade de pessoas e as somatórias aqui. Tá? Isso é uma outra forma de você fazer um infográfico. Uma outra dica, quando você fizer um infográfico, sempre faça um rascunho antes. Não inventa de sair já direto fazendo já no Illustrator. Não vai dar certo, turma. Põe a ideia antes no papel. Se você conseguiu estruturar suas ideias no papel, aí sim vai ficar bem mais fácil você fazer o desenvolvimento do seu infográfico. Olha aqui, eu tenho um infográfico que ele está sendo norteado pela numeração de balãozinhos. É um infográfico pobre aqui, né? Mas é um contexto. Aqui tem um outro infográfico bacana, ó, já sendo representado aqui por elementos, por ícones. Então, tente abusar ao máximo aí na brincadeira desses elementos na construção do seu infográfico como um todo. Tá? Tem um materialzinho bacana aqui para vocês poderem acompanhar os tipos de infográficos que dá para a gente desenvolver. Você pode ter infográficos aqui com números onde você tem uma legenda. E cada objeto aqui ele é representado por uma legenda. Tá? Então, nós temos aqui vários recursos de infográficos aqui. Pode usar bastante. Né? Pô, Ricardo, eu posso ter como base um infográfico? Pode. Tá? E uma outra ferramenta muito legal, além do material que a gente já tem agora aqui disponibilizado no AVA, é você utilizar o chamado Pinterest. Essa ferramenta é muito bacana para você brincar aí no desenvolvimento de infográficos. Tá? E o legal do Pinterest, turma, é que se você começar a produzir uns infográficos bacanas, você depois pode vender os infográficos. Né? Deixando o infográfico somente com lacunas para o pessoal fazer o preenchimento. Né? Então, existe aqui o site do Pinterest Brasil. É legal você se logar no Pinterest. Né? Você não vai pagar nada, é gratuito.
Eu vou entrar com a minha conta aqui específica. E quando você entra com a sua conta no Pinterest, de forma específica, pode entrar com o Facebook, pode entrar com o seu Google, ou pode entrar com uma conta de e-mail específica. Vou entrar aqui, né? Beleza. Bem-vindo, Ricardo. Sensacional. O legal é que quando você se afilia ao Pinterest, né, você depois pode fazer já procuras por ele. Então, eu posso escrever aqui, ó, infográficos. Ele vai trazer aqui uma cacetada de modelos infográficos. E o melhor, você pode direcionar infográficos já para uma área desejada, né? Por exemplo, suponha que eu queira um infográfico na área de saúde. Então, eu posso já procurar infográficos saúde. É claro que minha internet, a essa hora, eu estou com a internet, infelizmente, sendo compartilhada aqui no celular, né? Estou roteando pelo celular porque eu não tenho internet em casa. Como eu não parava em casa, eu não tenho internet em casa. Então, eu estou esperando aí a NET da vida ou a TIM, que foi as duas empresas que eu entrei em contato, ligar agora a minha internet em casa. É uma coisa assim super bacana, né? A minha banda deve estar já estourando, por isso que ele não está fazendo a abertura aqui dos ícones, mas eu garanto para vocês que ele traz aí lindo e maravilhoso os itens aí para você conseguir visualizar o conteúdo. Tá? Felizmente peço desculpas, mas a minha internet já está aqui no gargalo. Quem não quiser fazer o cadastro no Pinterest aqui de forma específica, daí pode abortar lá o Pai Google, né? Posso pôr aqui, ó, infográfico também de saúde. Aliás, é o tema agora da moda, né? Tá todo mundo aqui destruindo, ó. E ele traz alguns modelos aqui bacana também. Tá? Pode se basear em modelos existentes e recriar o seu também em cima, né? Como dizem, nada se cria, tudo se copia. Então, você pode fazer uma cópia aí básica. Não, quero fazer um infográfico do coronavírus. Olha só que sensacional, né? Lavar as mãos, fazer todo aquele procedimento master aqui, ó. Então, o importante é que vocês tenham aí a liberdade de escolher o assunto desejado e caprichem nessas peças aí que vocês vão fazer o desenvolvimento como um todo. Certo? Alguma pergunta específica, meus queridos? Infelizmente, a nossa aula é mais prática, né? Passar a aula falando pra caramba aqui, só mostrando a ferramenta e vocês não pondo a mão junto na ferramenta, é uma coisa que me deixa um tanto triste. Né? Não vou negar para vocês. Adoraria estar em sala de aula com vocês aí, destrinchando já na nossa agência aí, e vocês já batendo cabeça e eu auxiliando vocês em todo o processo. Mas, infelizmente, o curso sendo semestral tudo, pela legislação do MEC, a gente precisa fechar o semestre, senão começa a acabar com as férias de vocês e isso vai prorrogar por um tempo indeterminado, né? Infelizmente, ainda não temos cura, precisa todo mundo ficar em casa, né? Eu sei que é punk, é um tédio ficar em casa. Eu sou um cara que me dá lombriga ficar em casa, entendeu? Mas, infelizmente, faz parte do processo e todo mundo precisa aí, nesse momento, mandar bala. Tá? Por pior. Não? Bom, não havendo então mais nenhuma dúvida específica, turma, eu encerro aqui a transmissão. Vou ficar com a minha página aberta aí para vocês poderem tirar eventuais dúvidas. Tudo bem? Agradeço a colaboração de todos. Um grande abraço a todos. Até semana que vem. Abraço, professor. Boa semana. Igualmente para vocês, se cuidem. Não saiam de casa. Se vocês tiverem a possibilidade de poder ficar em casa,
fique, turma. Tá? Eu tive, infelizmente, na Itália, o falecimento de 5 parentes. Tá? E lá eles demoraram demais, infelizmente, para tomar uma decisão mais específica aí. Então, já que nós tivemos algumas pessoas mais sensatas aí para auxiliar todos, né, eu peço para que vocês se cuidem aí e cuidem dos próximos aí. Tá? Um grande abraço a todos. Muito obrigado, meus queridos. O Ministério da Saúde